Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está conosco nas figuras de pensamento. Então, nós concluímos mais um caminho dentro das figuras de linguagem. Vamos para a terceira classificação das figuras de linguagem, que são as figuras de pensamento. Sim? Nós saímos, então, das figuras de som, ou seja, o som é essencial para a transmissão do conceito da figura de linguagem. Nós passamos para a figura de palavra, que no caso é a transmissão por meio que é o uso das palavras, o jogo de palavras para a transmissão de um conceito. Aqui nós vamos ter o uso de palavras para a expressão de ideias. Portanto, as palavras não são protagonistas aqui, as palavras estão a serviço de uma ideia, de um pensamento. Tá bom? Então a linguagem na ponta da língua é tão fácil de entender e de falar. Só que ele continua falando também, o Carlos Drummond de Andrade, que a linguagem também no texto escrito e tal, por que é tão difícil de entender? Ele dizia isso em um dos seus poemas, que é muito importante, aula de português. Recomendo a vocês que vocês escutem. O nome do poema é Aula de Português, do Carlos Drummond de Andrade. Nosso principal poeta, meu poeta favoritíssimo. Bom, vamos então partir para figuras de pensamento. Como eu falei para vocês, são as palavras a serviço do pensamento, de uma ideia. Sim? Nas figuras de pensamento, nós começamos pela antítese. Na antítese, nós temos o emprego de palavras ou expressões de significados opostos. Então, aqui, eu trouxe para vocês um quarteto do poema do Gregório de Matos, A Instabilidade das Coisas no Mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se ergue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Então, sol, luz. Uma antítese. Palavras opostas, sentidos opostos, antagônicos. Dia, noite. Antônimos também. Luz, sombra, como é aqui. Tristezas, alegria. Tristes, alegre. Tristezas, formosura. Todas são antíteses. E aqui o emprego das antíteses, como a gente falou para vocês, como eu falei para vocês na aula sobre barroco, o emprego das antíteses no barroco era fundamental para mostrar como havia um descompasso e um confrontamento muito claro, muito evidente de ideias naquele momento da história. Então é muito importante, e aqui as antíteses se fazem muito relevantes para a construção do texto e para a representação do momento histórico inserido, no qual a escola literária está inserida. Tá bom? Então aqui a gente viu, emprego, sol, luz, sol, noite, dia, noite, né? Sol, luz, sombras, triste, alegria, tristeza, formosura, por aí vai. Tá bom? Vamos para eufemismo. Eufemismo, gente, consiste em atenuar um pensamento desagradável ou chocante. Ou seja, vou mostrar para vocês um exemplo da aquarela do Vinícius de Moraes, que é interpretada pelo Toquinho, e aí eu explico o que é eufemismo para vocês. Até em jargões populares. Tá bom? Vamos lá. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Descolorirá significa efetivamente o quê? A morte. O fim da vida, a morte. A passarela, a aquarela, a pintura, tudo isso que é exposto na música do Vinícius, do Vininha, é isso, é a vida, são as cores da vida e tal, a gente tem toda uma metáfora e tal, e fala que um dia isso vai acabar, não tem jeito. Por quê? Quando a gente morre. Não sei, a vida após a morte, não sabemos.
Mas, em tese, em carne, né? O que vai acontecer? A gente vai fechar os olhos e tudo isso vai virar um grande vazio, um grande escuro na nossa vida. É só isso, meu povo. Não vamos sair desse momento de deprê, mas é basicamente isso. Por exemplo, uma pessoa vai morrer. Uma pessoa morreu, aliás. Uma pessoa morreu. E aí vem um engraçadinho e fala assim: ih, aquele velho babaca bateu as botas. Bateu com as 10. Tipo isso. Vamos seguir então. Qualquer dúvida, a Marina está aí coletando-as. Hipérbole. Nós falamos então de uma forma de atenuar. Aqui nós estamos tratando de uma ideia mais exagerada, enfática. Ou seja, trata-se de exagerar uma ideia com finalidade enfática. Aqui está de ser tanto positivo quanto negativo, não tem nada a ver, sabe? Mas a hipérbole tenta superdimensionar um conceito, uma ideia e por aí vai, tá bom? Vamos entender isso a partir desse trechinho aqui de Por Você, que é cantado por um monte de gente, mas que foi composto pelo Frejá, tá bom? Vamos lá. Eu citei o exemplo do eufemismo? Citei, né? Então vamos lá. Hipérbole. Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Então, por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Gente, dá um Google para mim aí. Qual é a distância do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro a Salvador? Só sei que é longe pra dedéu. É longe pra dedéu, meu povo. É impressionantemente longe. Então, assim, isso é exagerado a um extremo. Sabe? Limparia os trilhos do metrô. Isso é também um exagero absurdo. Dançar tango no teto. Entendeu? Esses exageros para falar sobre o amor, nesse caso aqui. 1632. A distância do Rio a Salvador é de 1.632 quilômetros. Tá verificado o exagero aqui. Tá bom? Então, esse exagero para falar sobre alguma coisa, no caso aqui, para falar do amor, é hiperbólico. Tá bom? E aí? Quais são as nossas dúvidas? Esse cheiro tá me matando. Tem um cheiro muito bom vindo aqui. Não sei se é do lado. Não sei se é da outra vizinha aqui, a senhora, como é que é? A dona Sônia. Nossa senhora, que cheiro maravilhoso. Tá dando fome. E aí? Por exemplo, o João falou, minha mãe demorou 80 horas para se arrumar. Sim. Por aí. Morrendo de fome. Morrendo de... então, tô morrendo de fome. Chorei litros. Vamos lá. Mais o quê? Morri de tanto rir. Morri de tanto rir. Muito bom. Mais o quê? Citem mais exemplos. Por você, eu dançaria tango no teto. Rio de Lágrimas. Eu limparia os trilhos do metrô. Você já falou que é muito longe de Salvador ao Rio. Mas eu iria a pé de Juiz de Fora. Passou. 500 quilômetros. Metade, olha aí. Não, mais menos que isso, muito mais. Você atravessaria o globo. Vai, olha. Vamos lá. Acho que foi. Ok. Qualquer coisa, a Marina tá aí para coletar as
participações de vocês. Agradeço mais uma vez quem está conosco. Beberia um mar de canudinho. Nossa senhora, isso aí é... Vamos lá, enfim, vamos seguir. Vamos então agora para a ironia. A ironia é uma que causa muita dúvida, porque a ironia tem algumas outras que não são consideradas figuras de pensamento, mas que, sim, são usuais do nosso cotidiano. Então, a ironia trata-se de um recurso linguístico que consiste em afirmar o contrário do que se pensa. Ou seja, a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar crianças. Quando você fala que alguém é mestre em alguma coisa, você fala que a pessoa tem domínio sobre algo. E no caso, o domínio da excelente Dona Inácia era judiar crianças. Olha como isso é irônico, você pensar que uma pessoa pode ser excelente por judiar crianças. É mais ou menos por aí. E a ironia é muito simples, porque a gente usa isso muito. Agora, é uma coisa muito importante. Ironia é uma coisa, sarcasmo é uma coisa, deboche é outra coisa. Tá bom? Então, eu peguei essa tirinha aqui para mostrar para vocês. A ironia, diz o elemento aqui. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. É irônico, né? Cita aqui claramente que a pessoa atrasou muito. Inclusive, essa frase eu escuto muito na minha vida. O sarcasmo é diferente. A pessoa fala exatamente o contrário, não faz essa oposição de palavras e tal para ironizar a situação. Ela fala exatamente essa coisa para falar outra. Olha aqui, ó. Chegou cedão para a reunião de amanhã. Olha aqui. Ou seja, o sarcasmo é o quê? Porque ela já fala que a pessoa chegou cedo para uma reunião que vai ter amanhã. Ironizando o fato da pessoa ter chegado anteriormente. Chegado atrasado para a reunião do dia, de hoje. E o deboche. E lá vem o prêmio Nobel de pontualidade. Ou seja, vai ser premiado por ser tão pontual. Só que não. Né? Então, são três coisas distintas, tá bom? E aqui a gente não tem o uso efetivo daquilo que a gente falou. Você debocha usando alguma outra coisa, alguma outra situação, algum fato paralelo aqui. Então, o deboche não se configura como uma figura de linguagem, porque ele utiliza, no caso aqui, uma metáfora. Aqui, o sarcasmo utiliza a ironia para fazer uma observação também sarcástica e tal. E a ironia é uma figura de linguagem porque aí fala realmente dessa relaçãozinha aqui, né? É afirmar o contrário do que se pensa. A excelente Dona Inácia era mestre na arte de judiar crianças. A Dona Inácia não é excelente na visão do Monteiro Lobato. A Dona Inácia era uma pessoa muito ruim porque ela fazia isso. Vamos para a personificação. A personificação, meu povo, também chamada de prosopopeia, consiste em atribuir a seres inanimados características próprias dos seres humanos. Portanto, quando a gente fala que, por exemplo, quando o computador dá um bug e tal, ele fala assim, pô, o computador parece que tem vida, tem vontade própria, pô. Ele é temperamental? Não é isso. Você tá falando que o computador é problemático e tal, tá dando algum problema e tal. Mas quando você usa isso, você personifica o computador para falar que tá acontecendo alguma coisa, algum problema. Tá bom? Então, vamos ouvir então. Nunca, lógico que não podia faltar sambas de enredo dentro desse negócio. Trago para vocês o samba da Imperatriz Leopoldinense de 2016, cujo título grandão lá é O Amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, os dois filhos de um caipira do Brasil e tal, coisa do tipo assim. Vejamos então a personificação. Chora cavaco, ponteia viola, pega a sanfona, meu irmão, chegou a hora. Sou brasileiro, caipira, pirapora. Chora cavaco, ponteia viola, pega a sanfona, meu irmão, chegou a hora. Sou brasileiro, caipira, pirapora.
Chora cavaco, ponteia viola, pega a sanfona, meu irmão, chegou a hora. Sou brasileiro, caipira, pirapora. O cavaco, ele não tem um canal lacrimal? Ele não tem canal lacrimal para debulhar-se em lágrimas. Não é isso. Quando você fala de chora cavaco, é aquela pontada assim, no cavaquinho, coisa mais linda, um dos sons mais lindos existentes para mim. O cavaco não tá chorando, é uma forma de dizer assim, vamos embora, toca esse cavaco aí e tal, né? Então, chora cavaco é a personificação dentro desse contexto aqui, mas tem um monte de palavras, tem um monte de frases, tem um monte de poemas, músicas, inclusive, por exemplo, citando um exemplo aqui, uma das músicas que eu botei aqui nessa abertura para vocês, que é uma música dos Novos Baianos, Brasil Pandeiro, eu acho que é isso mesmo. Brasil, esquentai vossos... Não, aliás, não é essa não. É a outra. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. O Brasil agora ganhou um corpo humano e está descendo a ladeira assim. Não é isso. Significa que lá vem o povo, lá vem a essência do Brasil, do povo, em pessoas descendo uma ladeira. Tá bom? Então é isso. É personificação e tal. Mas também pode ser classificado de outras formas e tal. Então tem um monte de coisa. Mas nesse caso é personificação também. Pode ser como alguma anterior aí que a gente citou. Que, se eu não me engano, vou até voltar aqui, só um instantinho, só para mostrar para vocês, sobre esse exemplo que eu falei, lógico. Cadê? Aqui, ó. Nessa metonímia de singular pelo plural. O Brasil, lá vem o Brasil descendo a ladeira. Lá vem as pessoas do Brasil, os moradores, a população brasileira, né? Algumas pessoas que vivem no Brasil descendo a ladeira. Né? Mas também pode ser personificação, tá bom? Então pode ser uma metonímia ou uma personificação. Apóstrofe, tá acabando. Tá acabando. Apóstrofe, meu povo. Por sinal, é a penúltima, acho. Acho que é a penúltima. Ou a antepenúltima, coisa do tipo assim. Apóstrofe, gente, é a interpelação enfática de pessoas ou seres personificados. Ou seja, é chamar na chincha uma pessoa, ou algo, alguma coisa, ou algum ser, para que ele atenda alguma necessidade que você tem. Entendeu? Então, vamos ouvir essa música aqui do Noel Rosa, chamada Conversa de Botequim, para vocês entenderem o que é um apóstrofe. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo e um copo d'água bem... Vamos lá. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Tudo isso aqui é um pedido, uma solicitação, uma interpelação enfática do eu poético da música Conversa de Botequim do Noel Rosa para o seu garçom. Isso aqui é a figura de linguagem presente. Porque ele fala tudo voltado ao seu garçom. Ou seja, faça um favor de me trazer depressa. Ou seja, dá um jeito aí. Eu quero uma boa média, ou seja, um cafezinho, um pão bem quente com manteiga à beça, muita manteiga, um guardanapo para eu segurar o pão e um copo d'água bem gelada para arrematar. É isso. Ele está pedindo isso depressa, né? Para o garçom e tal. É isso, basicamente. O apóstrofe não é uma figura que a gente veja tão presente na nossa literatura, mas a gente usa muito isso no nosso dia a dia, sim. Quando a gente quer fazer alguma solicitação
de forma mais enfática, incisiva, alguém e tal. Tá bom? Gradação. Gradação, gente, é outra figura de pensamento que nós veremos aqui. Eu acho que é a última. Não sei. Eu não vou arriscar, não. Vou conferir aqui. Não, é a última. Olha que beleza. A última figura de linguagem. Vamos lá. A gradação, então. Para fecharmos a nossa aulinha de hoje. Gradação, também chamada de clímax, é uma sequência de palavras que intensificam uma ideia. Ou seja, diferentemente do apóstrofe, que é a interpelação enfática de uma pessoa, aqui você quer apresentar um conceito, uma ideia de forma intensa. Mas isso não requer uma interpelação direta a alguma pessoa. Então, vejamos esse pequeno trecho de Disparada do Geraldo Vandré e do Theo de Barros, que é interpretada de forma brilhante pelo Jair Rodrigues, pelo saudoso Jair Rodrigues. Vejam. Porque gado a gente marca, tanto de ferro engorda e mata, mas com gente é diferente. Então, porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Essa música tá dentro... Essa música foi... teve dentro de um Festival Internacional da Canção de 1966. 66, eu acho. 66. E foi, inclusive, ganhou junto com a banda do Chico Buarque. E, impressionantemente, falava por meio dessa metáfora, por meio do gado, da vida do campo, da vida mais campestre e tal, mais interiorana, que gente não é gado, como pensava e como agia o regime militar. Então, gado é que a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Gente é diferente. Então, havia uma crítica ali ao regime militar, à ditadura militar, por meio desses versos. E aí você tinha uma intensificação de tudo que era feito com gado e com pessoas. Então, havia uma crítica velada dentro desse trechinho aqui. Porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Sim? Passa por esse processo de tortura, mas com gente é diferente. Então, a intensificação é da tortura presente e da tortura verificada por muitos, e há muito dentro do período da ditadura militar, para com pessoas que tinham pensamentos distoantes do regime vigente, e isso é intensificado por meio dessa metáfora com o gado, com o boi, a vaca, por aí. Esses verbos que a gente tem aqui na música Disparada. Porque gado a gente marca, ou seja, tem uma marcação ali com ferro, né? Uhum. Você marca até com caneta esferográfica, não sei. Marca com alguma coisa, com uma tinta, uma pintura e tal. Tange, não sei o que é tangir, honestamente. Não faço a menor ideia do que seja o verbo tangir. Devia saber, né? Mas não sei em relação a gado, né? Tanger gado. Vamos ver, tangir, gato. Tanger, desculpa. Tangir. Marina tá pesquisando. Tocar, atingir. Tocar. Entendeu? Tocar. Mandar pra frente. Então, gado é que a gente marca, de alguma forma, né? Com algum número, com alguma inicial. Tange, toca pra frente. Ferra, ou seja, marca com ferro lá, aquele ferro quente. Engorda e mata. E aí vai para frigoríficos, coisas do tipo e tal, não sei o que lá. Essa é uma intensificação do que acontece com o gado, da tortura pela qual passa o gado, né? É evidente, a gente quando olha aquele bifão lindo de contrafilé, é uma maravilha, né? Um espetáculo, um sabor na boca fenomenal. Agora, se a gente parar para pensar do nosso pratinho ali, qual é o processo qual é o processo no qual aquele gado passou para chegar no nosso pratinho, gente, numa boa.
Eu não sou vegano, não sou vegetariano, mas se a gente for pensar nisso, no mínimo metade da nossa população vira. Porque, assim, é por isso que é omitido isso das nossas discussões. E os movimentos políticos de base vegana e vegetariana sempre falam isso. Então, assim, estou até abrindo outro parênteses, porque não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Mas, então, o processo pelo qual o gado passa para chegar no nosso prato é torturante, sim, é torturante. E aí há uma metáfora, ou seja, do gado com as pessoas, com gente. Gado é que a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Ou seja, há uma intensificação por meio desses verbos aqui no presente, na terceira pessoa do presente, do singular, perdão, terceira pessoa do singular. Gado é que a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Esse povo, né? É gado que a gente marca. Então, mas com gente é diferente. Há uma intensificação, então, da tortura que acontecia no período da ditadura militar, para com pessoas que pensavam de forma diferente do regime vigente. Então, aqui, você tem uma intensificação de elementos da tortura imposta pelo regime militar, das torturas impostas pelo regime militar às pessoas que pensavam de forma diferente, de forma distoante. Agradeço todo mundo que compareceu. Um beijo, só de longe. Fique em casa, tá, meu filho? E minha filha também. Beijo pra vocês. E vambora.